Bem-vindos à segunda parte da Casa dos Grandes. Iremos falar nesta segunda parte do Campeonato Nacional. Temos agora a quinta jornada, com um clássico, Futebol Clube Porto Sporting, no Estádio do Dragão, o jogo grande desta jornada. Iria começar por falar sobre esse Futebol Clube Porto Sporting e iria começar aqui pelo Fernando. No dia seguinte ao jogo, houve muita crítica por parte do Sporting em relação ao árbitro, mas no fundo a comunicação social e a opinião geral foi que o Sporting esteve muito fraco, o Futebol Clube Porto não jogou assim tão bem quanto com o Paris Saint-Germain, mas a vitória não deixa de ser inquestionável. Não, a vitória é inquestionável e depois é assim, o Sporting fala de duas grandes penalidades que não existem, para nós existem. Digamos que na primeira é uma infantilidade total, porque o jogador depois de levar com a bola no braço da primeira vez, a segunda vez faz o gesto e aí sim é marcado penalti. E corretamente, na minha opinião. E penso que também o Sporting utilizou muito a tática que o Benfica utilizava no ano passado, que era o bloqueamento dos jogadores. Por exemplo, bolas paradas. Nas bolas paradas e não só, e nos movimentos de passes, de tabelas, os jogadores do Sporting preocupavam-se em obstruir. Portanto, em não deixar o jogador avançar para receber a bola. Eu lembro que o Sporting acabou o jogo com quase todos os jogadores amarelados, não é? Exatamente. O Rui Patrício e, mas se não me engano, o Cédric. Acho que o árbitro exagerou um bocado nos amarelos. E, mais uma vez, o que eu tinha já constatado ao longo de várias épocas atrás, o primeiro amarelo tem que ser sempre um jogador do Porto. Não sei porquê, pelo menos o Luxo, acho que não é motivo para cartão amarelo. É meio campo com a bola, no braço na bola. Corte com o braço, acho que não é. Sim, o Futebol Clube Porto, as 4 primeiras faltas foram 3 amarelos. Exatamente. Acho que há um excesso de cartões amarelos por parte do Jorge Sousa. Acho que ele esteve muito mal no aspecto disciplinar, mas para as duas partes. Concorda com o Vítor Serpa, o diretor do Jornal A Bola, dizia ontem que o Futebol Clube Porto não quis fazer um banquete. Ambição, se calhar ali faltou um bocado, arrebentou-se se calhar um bocado. Acha que se o Porto tivesse carregado mais um bocado, teria goleado? Não partilho muito dessa opinião. Eu acho que faltou um bocado de sorte. O Rui Patrício esteve bem, fez algumas defesas, e o Sporting não deixou jogar, preocupou-se em não deixar jogar. Portanto, defendeu também muito atrás e estava à espera do erro, na minha opinião. O Futebol Porto teve uma entrada muito forte, os primeiros 15 minutos. Exatamente, até o gol e pós o gol alguns minutos, não deixou jogar. Depois também acho que há um bocado de reflexo das competições europeias, do desgaste físico dos jogadores. Curiosamente, após a saída do Maicon por lesão, o Futebol do Porto baixou um bocado, mas aquela pressão o Maicon deixou o Sporting um bocado mais à vontade. O Maicon é um líder na defesa e depois há uma substituição de um jogador que quase não tem jogado. Aquele primeiro gol de Jackson Martínez, um gol que já correu a Europa, na Colômbia é o vídeo mais visualizado no YouTube. Acho que não deve ser só na Colômbia, acho que vai ser em Portugal e se calhar em todo o mundo. É engraçado que se faz uma analogia hoje na comunicação social, hoje e ontem, com o Falcao. Será ele o futuro Falcao do Porto? Eu acho que são jogadores diferentes. O Falcao é um jogador mais da área, mais letal. Sim, esta analogia em termos de números, marcaram o mesmo número de golos, com o mesmo número de jornadas. Engraçado que até se fazia a analogia que ontem às 20h46 o Falcao marcou o gol do Atlético de Madrid e o Jackson Martínez marcou às 20h48. Eu considero isso apenas coincidências. É. Até porque eu considero que os jogadores são totalmente diferentes. Mas é uma mais-valia para o Futebol do Porto. Jackson, neste momento o Jackson veio mesmo tapar um buraco que existia no ataque. Muito bem. Jorge, como é que viu por fora este Futebol do Porto Sporting? Acha que foi um resultado justo? Ao fim e ao cabo, acaba por ser um resultado justo, porque em termos de oportunidades o Futebol do Porto teve 2, 3 oportunidades, tirando os penaltis, fez um golo, eu diria por o facto das defesas do Sporting serem anjinhos, entre aspas, porque é isso que se passa, uma bola metida a 20 ou 30 metros nas costas da defesa, deixam o avançado entrar nas costas e não há ninguém a fazer pressão, nem a encostar-se ao jogador, de forma a que ele não execute da forma que o fez, o calcanhar do avançado, exatamente, mas tem que existir ali
mesmo que a bola entre nas costas de um defesa, tem que existir a dobra do outro central, tem que pressionar de imediato, porque ele para a bola com o peito, o único gesto que pode ali fazer técnico é o toque de calcanhar, porque não tem tempo de colocar a bola no chão, não tem tempo de rodar, porque tem o defesa a vir de frente, mas falta-lhe ali a dobra do outro central, ou até mesmo o Patrício, que devia ter encostado, para não permitir que o ângulo ficasse aberto e que a bola ali entrasse. Pronto, julgo que na primeira parte o Porto foi superior em todos os aspectos. Na segunda parte o Sporting tentou chegar muito mais perto da baliza do Elton, esteve quase a conseguir o empate num livre prático bem executado. E julgo que o árbitro acabou por matar o jogo, digamos assim, para o Sporting, ao assinalar a primeira vez a grande penalidade. Na minha opinião, não devia ter assinalou, penalti, ainda bem que o Luxo falhou, se calhar foi de forma intencional. Não sei se reparou no duplo toque. Sim, mas não me parece que seja lance para marcação da grande penalidade, na minha opinião, pronto, mas... Cruz Santos, penso que deve ser uma... Aliás, não há ninguém a disputar o lance, o jogador do Sporting está no chão e o próprio jogador do Porto desiste de disputar o lance, é uma bola perdida. Isso é aquilo que eu chamo de infantilidade de quem faz esse tipo de falta. O primeiro toque no braço, efetivamente, é casual, não há razão para marcar. Cruz Santos, que é uma figura idónea, ele mete o braço, vê se ele faz o gesto do braço. Mas ele não mete o braço. Mas o que é importante aqui... se levantar, ele tem o braço apoiado no chão quando a bola toca. A bola toca efetivamente no braço, não vou dizer o contrário. Sem dúvida. No entanto, a intencionalidade que há ali não há é disputa por lance nenhuma, até porque não havia perigo nenhum para fazer aquilo, porque eu acho que já vi 1, 2, 3, 4 vezes a repetição do lance e a preocupação ali do Cédric é levantar-se porque o Rojo está a tentar sair com a bola jogada e saía se o árbitro não interrompesse a jogada. Acho que não há ali nenhuma intencionalidade, apesar da bola tocar no braço. Bravo, deixa-me só dizer um reparo. O Cruz Santos, que é uma figura idónea em termos de arbitragem, já há muitos anos, pelo menos reconhecido pelos clubes grandes, que é minimamente isento, ele no Jornal da Bola hoje refere que o Cédric já estava a olhar para a bola pelo que o toque não foi acidental. Ou seja, no segundo toque, ele quando a bola toca, ele está a olhar para a bola, não é? Portanto, ele se calhar ali não foi tão acidental quanto isso. Portanto, que ele o braço não está parado, não é? Se virmos na repetição... Sim, ele tem o braço apoiado e vai tentar fazer o movimento para se apoiar e se calhar, hoje em dia estamos aqui um bocado nessa questão que é os árbitros, hoje em dia, quase sempre que é mão na bola, uma bola na mão dentro da área, eles optam por assinalar. Vamos ver aqui o que é que fora da área não assinala. Recordo-me perfeitamente de um lance deste jogo, que foi o primeiro lance de perigo que o Jackson acabou por falhar. O Rui Patrício fez uma excelente defesa, que é a tentativa acho que é do Bola Russo, em aliviar, e a bola bate no Luxo e sobra para o Jackson Martínez. Há uma repetição que se vê claramente que o Luxo cruza os braços e a bola bate nos dois braços do Luxo e sobra para o Jackson. Podia ter sido 1-0 do Porto, a bola bate nos braços, é uma questão que hoje em dia tem dado muita polémica, não é? Estas mãos mas a importância do lance em si, a importância do lance, não é o facto de mas acho que tem sido tanta importância, Jorge. Teve o primeiro e teve o segundo. Sabe porquê? Eu te explico porquê. Porque o resultado está 1-0 ao Porto. E é numa fase do jogo em que, embora o Sporting não estivesse a estruturar e não estivesse a conseguir chegar fácil à baliza do Porto, estava a equilibrar, teve o lance do livre que podia ter dado o empate e estava a tentar chegar lá, estava a tentar adormecer o Futebol Clube do Porto e a tentar chegar à baliza, pelo menos tentar fazer o empate. Surge aquele lance e o árbitro marca a grande penalidade. Isso falhou e o Sporting continua na tentativa de ir em busca do empate e surge o lance que dá o segundo penalti que mata o jogo por completo, que não dá mais. Não pareceu grande penalidade. Também não pareceu de forma alguma grande penalidade e por isso é que eu digo que o árbitro aqui teve influência no resultado, embora o Porto tenha sido superior em termos de futebol jogado, tenha sido superior em todos os aspectos ao Sporting, mas parece-me que o árbitro de alguma forma pode ter tido influência no resultado, independentemente de ter sido se vamos analisar mesmo os números. E relembro que na semana passada, da mesma forma, na jornada anterior,
O Porto foi da mesma forma, diria que indrominado pelo Rio Ave, conforme estava a ser pelo Sporting, estavam ali a tentar adormecer. E o Rio Ave faz 2 golos, assim, num ápice, e cria enormes dificuldades ao Porto. Chegou a estar, podia até ter feito um 3º golo, só que o Rio Ave teve a felicidade do jogo, porque já foi na parte final. E não deu qualquer hipótese do Porto fazer a recuperação, fez o empate, mas já não dava para muito mais. O Sporting também, se formos a ver, o Sporting também, se vemos pelos números e tudo, nunca conseguiu estar por cima do futebol. Não, mas em termos de futebol nunca conseguiu. Mas em termos de oportunidades, se tirarmos aquele livro do Prajic... faltava quanto tempo? Faltavam 30 minutos, quando surge se calhar mais quando surge o primeiro lance da grande penalidade, a primeira, sim. E se calhar faltavam 20 e poucos minutos quando surge quando é o segundo, a segunda, mas já não é tanto, já com a equipa do Sporting, tanto. depois de estar o resultado 2-0. Já se faltavam 10 minutos, sim. Mas o Sporting acaba, porque se formos a ver, o Sporting faz 3 remates à baliza, enquadrados na baliza do Futebol Clube Porto, não é? O Futebol Porto faz... O que importa efetivamente é que o resultado está 1-0, o Sporting está a crescer no jogo, estamos numa fase da segunda parte em que o Sporting pode, efetivamente, num lance, como aconteceu do Livre, ou noutro lance qualquer que podia surgir no jogo, poderia fazer o empate. E volto a repetir, o árbitro aqui esteve mal nesses 2 lances, julgo que de alguma forma acabou por dar a vitória ao Futebol do Porto. Retirando a questão dos lances da arbitragem, não houve Porto a mais para Sporting a menos? Houve, isto vem na sequência daquilo que já aqui dissemos. A própria comunicação social no dia seguinte não deu tanto valor, tanto ênfase à arbitragem. Acaba por não dar, como é óbvio. Se o jogo fosse mais equilibrado, se calhar se o jogo tivesse sido mais equilibrado, mas isto resulta da própria estratégia que o Sporting teve durante a semana após o jogo da Liga Europa, em que inimicamente também já não vinha no melhor. Mas apesar de ter mudado o treinador, apesar do Oceano ter pegado uma equipa para o jogo com o Futebol do Porto, me parece que a estratégia não terá sido a melhor. Eu julgo que deveria ter pensado mais no jogo da Liga Europa, enquanto esteve o Sapinto, que o Sporting devia ter pensado mais no jogo da Liga Europa e se calhar, em vez de menosprezar o jogo com o Vidal, então se calhar mais menosprezar o jogo de Futebol do Porto, apesar de que pronto, é um clássico e nos clássicos as equipas sempre se organizam e os resultados acabam às vezes por ser surpreendentes, mas no caso não foi. Braulio, mais descontente com a exibição do Sporting ou mais descontente com a equipe de arbitragem? Mais descontente com a exibição do Sporting, porque nenhum clube pode estar à espera de ser ajudado ou não ajudado por uma equipa de arbitragem. O Sporting, enquanto, diria, candidato ao título, tem que procurar, tem que contar com ele próprio e não com a ajuda de terceiros. No entanto, acho que aqui o Jorge Sousa, mais uma vez, como é característico dele, estragou um clássico, digamos, perdeu o controle do jogo muito cedo com alguns amarelos que foi mostrando, quer a jogadores do Porto, quer a jogadores do Sporting. Depois é aquela questão de se erra uma vez, não tem que errar a segunda para compensar, porque já está a errar 2 vezes e chega-se a um certo ponto, perde o controle do jogo e tem que distribuir amarelos por tudo e por nada. No entanto, quanto ao jogo em si, o Porto foi mais forte contra isso. Jogar em casa. Exatamente. Para além de jogar em casa, mesmo tirando esse valor, esperava mais da equipe do Sporting? No jogo, esperava que fosse um Sporting com um orgulho ferido, no mínimo, que tentasse mostrar aquilo que não mostrou no jogo de quinta-feira. No entanto, acho que quer o jogo do Porto com o PSG, quer o jogo do Sporting com o Videoton, tiveram reflexos no jogo de domingo. Porque o Sporting vem de uma derrota pesada, como já foi dito, e de uma chicotada psicológica que, a meu ver, o grupo não ficou contente com a saída do Sapinto, e o Oceano também não teve tempo para muito mais, para preparar a equipa à sua imagem. Não seria mais inteligente por parte do Sporting, visto que a distância de um jogo do Videoton para o Futebol Clube Porto serão 3 dias, e optando por dispensar o Ricardo Sapinto, não seria mais inteligente
ter optado por o comando ficar entregue a um adjunto, a uma pessoa que tivesse... O Oceano estava na equipe B, tudo bem que ele vive do Sporting, mas estava se calhar um bocadinho longe da realidade da equipe principal. Também ia fazer esse comentário. A meu ver... Tanto que o discurso do Oceano, no final, é um bocado colado ao do Sapinto. Para além do Sapinto ter chegado ao fim, ou seja, não tinha condições para continuar como técnico do Sporting, não seria a menos de 48 horas que se tinha que tirar o Sapinto de lá. Só tinham de deixar que o Sapinto viesse ao Dragão. O Godinho Lopes, que o Sporting não podia perder mais pontos. E não perdeu. Penso que é uma declaração um bocado, se calhar, infeliz, não é? E não perdeu. Acabou por perder. Ou seja, se o Sporting não poderia perder mais pontos. Até aproveitando esta paragem que há agora no campeonato, seria mais sensato, se calhar, segunda, terça-feira, dispensar. Exatamente. É assim, se o Sapinto tinha que ir embora, que tinha, não era a 48 horas de um jogo no Dragão, principalmente vindo de uma derrota de 3-0 com o Videoton, que tinham que mandar o Sapinto. No mínimo, tinha que ser o Sapinto a dar a cara, quer ganhasse, quer perdesse, e segunda ou terça-feira ia embora na mesma. Eu achei, contra o Videoton foi um jogo um bocado carástico, mas quanto ao Futebol Clube Porto, eu achei que houve alturas ali que não víamos sistema tático, os jogadores estavam para fora, havia ali uma certa confusão. Apesar de os elementos do meio campo até se terem comportado relativamente bem, o Ismailov que continua a ser uma mais-valia, não é? Sim. Os elementos do meio campo que praticamente o Charles não vinham a jogar. Aliás, o Scars é o primeiro jogo que faz esta época. Sim, vinha de uma lesão. O Elias vinha de uma paragem de 3 convocatórias seguidas sem sequer ir para o banco e passa de preterido a capitão. Mas estamos a falar da contratação mais cara do Sporting nos últimos tempos. Por isso mesmo é que não se percebe o porquê desta paragem de 3 jogos do Elias. Mas é um movimento do treinador. Qual é a opinião do Paulo? Não sei. Inicialmente dizia-se na imprensa que aquilo era uma forma de espicaçar o Elias e que no próximo jogo iria regressar, mas na verdade é que teve 3 jogos de fora e não sei se não continuaria mais jogos se continuasse lá o Ricardo. Quanto ao jogo do Porto, é impossível analisar o jogo do Porto contra o Sporting sem falar nesses 2 lances. O primeiro já expressei aqui a minha opinião. Quanto ao segundo, se o primeiro a ser forçado e existe um toque na bola, continuo a dizer que existe um toque com o braço na bola dentro da área, mas mesmo assim achando forçado, o segundo é que acho que é um penalti completamente... Acha que há ali um aproveitamento da parte do Jackson? Acho porque, é assim, só há uma imagem que nos permite ver o contacto entre os jogadores, que é a imagem frontal à baliza. E nessa imagem, antes dos jogadores disputarem a bola, eu vejo o Jackson Martínez com as mãos por trás das costas do Bola Russo para estarem encostados. Ou seja, se há uma falta a ser assinalada, tem que ser a primeira a ser feita. E quem fez, se o Bola Russo fez alguma falta sobre o Jackson, antes de a ter feito, há uma falta do Jackson na análise, eu tenho uma opinião que na análise que vejo, eu vejo 2 imagens, vejo a imagem por trás, em frente à baliza, e vejo a imagem de cima, que agora tem uma câmera até... Sim. É engraçado que eu fico com 2 sensações diferentes. Na imagem de cima dá-me claramente a sensação que o Bola Russo puxa o Jackson. Claro que há sempre um aproveitamento do avançado. Sim. Na imagem de trás parece-me que não, que é o Jackson que aproveita e enrola-se no Bola Russo. Foi o que eu acabei de Eu não queria deixar de dar aqui, de mostrar a opinião do Cruz dos Santos, porque mais uma vez relembro que pelos 3 clubes é assumidamente uma pessoa idónea a falar de arbitragem e com bastante conhecimento. Ele diz, talvez tenha começado por haver ligeiro puxão de Jackson, mas Bola Russo acabou por derrubá-lo, puxando pelo braço direito. Será que isto não é um lance em que o árbitro, naquela fração de segundos, e a interpretação que tem de fazer, tanto pode ser para um lado como para o outro? Sim, pode ser para um lado e para o outro. No entanto, neste caso, se não assinalasse, não estaríamos hoje aqui a dizer que o Futebol Clube Porto estava-se a queixar que tinham ficado uma grande novidade para assinalar. Sim, poderíamos estar a discutir essa questão, mas de facto, e indo ao encontro às palavras de Cruz dos Santos, ele começa por dizer que há um ligeiro puxão do Jackson. Ou seja,
Se há um ligeiro pressão do Mas Jackson não devemos dar o Martínez, benefício da dúvida ao árbitro? A questão da intensidade. a questão da dúvida que já se deu no primeiro. Monteiro, se tens aqui. É a questão da dúvida que já se deu no primeiro penalti, que há aqui alguma controvérsia, e no entanto, num segundo momento de dúvida, continua a dar a dúvida para o mesmo lado. Ou seja, acho que há aqui não estou a dizer que seja propositado, de forma propositada, porque o Jorge Sousa é um árbitro internacional e não vou dizer que tenha sido com a clara intenção de prejudicar o Sporting. Sim, e até porque a decisão do Sporting acabou por desvalorizar um bocado, se calhar, as críticas em relação Pronto, exatamente. O Sporting foi um Sporting apático que, a meu ver, esperou pelo erro do Porto e o Porto não errou assim tanto, ou não deu margem ao Sporting para aproveitar o erro. Depois já há aquele lance da expulsão, que a meu ver é bem expulso, que é uma infantilidade Da minha parte penso que é vermelho direto, é uma adição. A segunda falta, quer dizer, são duas faltas quase consecutivas. Exatamente, são 3 minutos. Lá está. Mas estamos a falar do central, da falta de experiência do jogador e é bem expulso. E das incidências do próprio jogo, depois da sequência. Sim, os jogadores ali estavam um bocado já ficaram um bocado. Sendo que, a meu ver, foi a expulsão do Rô que matou o jogo, porque aí o Vítor Pereira aí foi inteligente, em que mal o Rô é expulso, vê que o Sporting não faz nenhuma adaptação ao ponto de meter um central para continuar a jogar com 4 defesas e mete o Cristiano Alves, que é um jogador rapidíssimo e que deu ali algum. Mas o Futebol Clube Porto também acaba por ficar reduzido a 10 passado poucos minutos com a saída do Alexander, não é? Braulio, em relação ao campeonato, será que o Sporting já disse adeus ao título? Tão prematuramente? Não me parece. Eu lancei, como se costuma dizer, ainda a precisão vai no adro e tudo depende do que possa ainda ser feito pelo novo treinador que virá, que esperamos que venha um treinador com créditos firmados e não mais uma experiência, e aí as coisas podem mudar. Aliás, até hoje li na imprensa o próprio Ramas a falar que, apesar da distância que vai entre o Porto e o Sporting, e o Porto e o Braga, que ambas as equipas, o Sporting e o Sporting de Braga, têm ainda uma palavra a dizer. E eu perguntava-lhe, e fazendo aqui um paralelismo, perguntava-lhe se o Real Madrid também já disse adeus ao título em Espanha. Sim, mas... vai à mesma distância pontual. Exatamente. Sim, mas também o campeonato espanhol é mais longo, faltam mais jornadas para acabar. Estamos a falar de uma equipa formada, no caso do Real Madrid, uma equipa feita, uma equipa com capacidade reconhecida. Estamos a falar de um Sporting desorientado. O Sporting está em 12º lugar. Mas acho que o Sporting não é para o Porto, não é só para uma equipa, tem que contar com duas equipas e tem que contar com o Braga, que também está a fazer novamente. O Sporting em Alvalade, o Porto ainda tem que jogar com o Benfica, o Porto tem que jogar com o Braga, como o Sporting também tem que jogar com eu fazia aqui uma retrospectiva e se vamos analisar nas últimas 3 épocas, o Sporting agora é que está pior. Na época passada, esta jornada estaria em 6º lugar, com 11 pontos. Há 2 épocas em 8º com 8 e há 3 épocas em 5º com 10. Nestas 3 últimas épocas, por sempre sim. Atrás. Portanto, isto se calhar é um mau pronúncio, nesta época estar em 12º com 6. A estatística que vale o que vale são números, não é? E não tenho dúvidas que o Sporting ainda terá uma palavra a dizer, e se não conseguir chegar ao título, não tenho a mais pequena dúvida de que se apurará para as competições europeias. Aqui perguntava aqui ao António por fora, mais uma vez, a ver por fora como é que viu este jogo. Ora bem, eu acho que o Porto temeu mais a força anímica que poderia eventualmente o Sporting entrar no jogo do que propriamente se impôs no jogo. Eu acho que o Porto acabaria por ganhar normalmente. Não é? Está a jogar em casa, vem de uma vitória moralizadora com o Paris Saint-Germain, vai em primeiro lugar no campeonato, ao passo que o Sporting vinha de uma derrota escandalosa, por assim dizer, na Hungria, não é? Vinha com um treinador novo, mudou meia equipa, não é? Quer dizer, como o Braulio disse... O Sporting tinha tudo para correr mal. Exatamente, o Sporting só podia correr mal e o Porto só podia correr bem. É claro que o Porto acaba por beneficiar um pouco, um gol magnífico do Jackson Martínez, não é?
como o Jorge disse, uma infantilidade da defesa do Sporting, porque o avançado aparece sozinho e faz um gol fenomenal. E depois, as tais, eu acho que, a meu ver, a questão dos penaltis, não é? Temos que falar na questão dos penaltis, não podemos aliar disso. A questão do primeiro penalti, das duas uma, não se pode deixar estas questões ao critério do árbitro, porque das duas uma, ou o árbitro tem o mesmo critério nos jogos todos e sempre que há uma mão dentro da área marca, ou então fica sempre na dúvida que marca para uns e depois não vai marcar para outros, porque é a questão depende muito da sensibilidade. Exatamente, e da colocação do árbitro. É sempre muito duvidoso e podíamos estar aqui a discutir se ele é ou não a intenção do Cédric de jogar a bola com a mão, até porque ele está junto à linha de fundo, não é uma jogada de perigo, quer dizer, é muito, eu acho que, a meu ver, que marcou, mas é muito forçado. Agora, o segundo penalti, eu acho que se o primeiro é forçado, o segundo é muito mais ainda. É muito mais inteligência do Jackson Martínez do que propriamente falta do Golaroso. Sendo que eu acho que ele marcou por ser o Golaroso. Se fosse outro central, se calhar não marcava. Pela fama do Golaroso tem, não é? Infelizmente, até isso no Sporting tem azar. Pronto, por isso eu digo que o jogo tinha tudo para correr mal ao Sporting e para correr bem ao Porto. O resultado não sofre. O Sporting teve uma boa reação na segunda parte, com o livro do Pjanic, que podia empatar o jogo, não é? E depois aí íamos ver se o Porto tinha ou não condições para poder ganhar o jogo. Porque o Porto também não fez assim um jogo por aí além. O Porto também entrou receoso. Pronto, o lance do segundo penalti mata o jogo, a expulsão do Rojo também afunda mais o Sporting. Não há que. Vamos agora então falar do outro jogo, dos grandes. O Benfica defrontou no sábado o Beira-Mar em casa. Jorge, um resultado de 2-1. O Benfica teve a perder na primeira parte 1-0. Teve também ali a oportunidade para igualar um penalti. Que também a própria comunicação social acabou por relembro que o José Santos também aqui diz que não concorda com o penalti, que acha que foi aproveitado pelo Maxi, que o jogador do Beira-Mar salta e o Maxi é que se colocou ali por baixo, um bocado, se calhar, voz da experiência do Maxi, não é? Sim, e ele fala aqui um bocado, se calhar foi a falta de condição física também, mas no fundo acabou por ser uma vitória justa do Benfica. Sim, julgo que o Benfica venceu com todo o mérito, foi superior ao Beira-Mar, teve algumas dificuldades, é óbvio. O Beira-Mar estruturou a equipa de forma mais defensiva, conseguiu sair no contra-ataque através do seu único avançado, o Camará, que deu muito trabalho à defesa do Benfica. Os jogadores chamados jovens do Benfica, não é? Exatamente, e que deu muito trabalho. Enquanto esteve em campo... Houve uma falha logo no primeiro gol do Beira-Mar, que não é normal no Arthur, não é? No Arthur, era aí que eu queria chegar, com o Arthur, que é mal batido. É mal batido no gol do Beira-Mar e depois a equipa estremece um bocadinho e o próprio Arthur também não deu a confiança que costuma dar ao resto dos colegas. Ao sofrer aquele golo, se calhar fruto da entrevista que tinha dado anteriormente, sim, a relembrar que o Mano Menezes teria a seleção, não esteve bem, e depois durante o resto do jogo teve um bocadinho ansioso, teve algumas bolas no jogo com alguns erros que poderia ter acusou o jogo com o Barcelona em termos físicos, em termos de desgaste físico? Julgo que não, julgo que o Benfica fez um jogo que tinha que fazer, um jogo de paciência, e conseguiu normalmente vencer o jogo. Efetivamente há o lance da grande penalidade que me parece um bocadinho forçada, se analisarmos bem o lance, mas de qualquer das formas há um derrube, o Max coloca-se, a experiência, lá está, na situação, coloca-se dentro, não salta, mas devo dizer que o Benfica ainda aqui há pouco tempo sofreu também a marcação de uma grande penalidade, também num limite da área, num lance muito idêntico e muito parecido com este, portanto, se os árbitros estão a utilizar o mesmo critério, se utilizaram num lado, utilizaram no outro. No próprio decurso do jogo há também um lance do Enzo, num remate fora da área, em que o jogador do Beira-Mar também para a bola com a mão e vê-se nitidamente
que ele mete as mãos à frente para parar a bola. Claro que nessa altura E portanto, o critério não foi o mesmo do Sr. Jorge Sousa, mas acho que o Benfica venceu com tudo. Um olhar sportinguista para este Benfica, acha que foi uma vitória normal, justa? Toda a gente pensava que o Benfica ia ser mais forte que o Beira-Mar e que iria ganhar com alguma facilidade a Beira-Mar. No entanto, há aqui a surpresa do primeiro golo no jogo, que a meu ver foi mais de mérito do Arthur do que mérito dos jogadores do Beira-Mar. No entanto, é um lance que pode acontecer a qualquer momento. Tal como um avançado falha um golo de baliza aberta, um guarda-redes também pode cometer um erro daqueles. E o Arthur até é um guarda-redes que tem poucas falhas, não é? Exatamente. Depois, era uma questão, até comentei, quando as pessoas estavam a ver o jogo comigo, que era uma questão de timing, porque se o Benfica fizesse um golo há algum tempo do fim, facilmente vencia o jogo, até porque ficaria por cima na moral e não teria a menor dúvida que o Benfica iria conseguir o segundo golo, como conseguiu. No entanto, quanto a esta questão que falaram do penalti do Maxi Pereira, como aqui o colega disse, no jogo do Porto Sporting há um aproveitamento do Jackson Martínez, aqui talvez não o admita para puxar um bocadinho, abrasa a sua sardinha porque de olho pelo Benfica, também só teria que admitir que houve ali muito aproveitamento do Maxi Pereira, tal como houve algum aproveitamento do Jackson Martínez, porque lá está, naquele lance, a meu ver, existe mais falta do Maxi Pereira sobre o defesa do Beira-Mar do que ao contrário, para ser marcado grande penalidade. Fernando, este Benfica assusta o Futebol do Porto? Não, de momento não. Não, que não. É evidente que será provavelmente a segunda equipa. Será o adversário a ter em Mas conta? neste momento o Benfica tem um bom ataque, como já se falou lá há bocado, mas tem uma defesa muito débil. Acho que continua, e aqui vou frisar o lance do penalti. O Maxi Pereira, se tivesse visto o amarelo na primeira simulação que fez, provavelmente não faria a segunda simulação que deu efetivamente o penalti. Se fosse, se calhar, outro árbitro, até poderia ter anunciado com... Se calhar não, eu tenho algumas dúvidas sobre a arbitragem. O que eu acabo de constatar ao longo dos tempos é que 90% dos árbitros estão conectados com o Benfica. Sim, tenho que lhe dar razão, porque vimos um dirigente do Benfica aqui há uma ou 2 semanas a ter dito no dia seguinte ao jogo que o Benfica já tinha sido alertado para a arbitragem que iria aparecer no dia de jogo, ou seja, não consegui perceber qual seria a mensagem que esse dirigente queria passar, até porque não consigo perceber também como é que o Benfica pode ser avisado. Eu não resisto, só quero fazer uma pequena provocação aqui ao Jorge em relação a essas declarações do Rui Gomes da Silva. Ele fala em 7 árbitros que não deviam apitar os jogos do Benfica. Não estará com isto a condicionar? Pelos vistos, eles estão todos conectados com o Benfica, ou são sócios da bancada, ou são sócios... Rui Gomes da Silva dizia que estavam conectados com o Futebol Clube Porto. Ou são sócios da arquibancada, ou têm red pass, e são todos sócios... Valerá a pena o que se constata é que, efetivamente, todos eles prejudicam o Benfica, jogo atrás de jogo. É evidente. Temos visto o ideal em Coimbra. O ideal o que é que se passou? Rui Gomes da Silva seria, de facto, o Benfica ser sempre apitado, por exemplo, pelo Sr. Lucílio Batista, por exemplo. O Tom Paixão. O Jorge Sousa. Vamos dar aqui por encerrado a nossa análise à jornada. Esta semana só com 2 jogos entre os grandes. Vamos falar um bocadinho do Irmezinho Sport Clube. No fundo também acaba por ser um bocado o anfitrião desta série de programas, e eu falava ali com o António, vamos falar um bocadinho do Irmezinho para acabar. O Irmezinho está a disputar neste momento a Liga de Honra da Associação Divisão de Honra da Associação do Futebol do Porto. Neste momento, com 3 jornadas, ocupa o último lugar. Relembro que foi repescado à última da hora, ou seja, a preparação do plantel não foi para esta divisão, provavelmente. Porque infelizmente a Associação de Futebol do Porto já nos tem habituado a este tipo de situações, dos clubes andarem a competir e sem saber no final da época qual será o destino. Isto tem a ver com as desistências, não é? Exatamente, tem a ver com as desistências, tem a ver com a programação e depois tem a ver... As desistências da Associação de Futebol do Porto não têm culpa dessa situação.
tem culpa na estruturação dos próprios campeonatos. Porque, portanto, eu vou falar no caso do Irmesinde, só para lembrar que o Irmesinde Sport Clube, só para inscrever o plantel, teve que desembolsar logo à cabeça 4.000 euros. 4.000 euros corresponde a quase 2 meses e meio de ordenados dos jogadores. O valor das inscrições é diferente da divisão de honra para a primeira? Não, é exatamente igual. Mas nós vamos dizer o descalabro que é clubes que não têm receitas nenhumas e têm que logo, antes de começar a competir, têm que logo desembolsar uma verbas que não têm. O objetivo do Irmesinde desta época será manter-se na divisão de honra? Será manter-se. O Irmesinde Sport Clube, o ano passado fez um grande campeonato, se calhar não fez o campeonato que alguns esperariam, porque toda a gente ambicionou mais do que conseguiu, ficou em terceiro lugar na primeira divisão, foi disputar a liguilha, porque até houve uma jornada nem sequer estava definido se iria haver ou não liguilha, para ver o ridículo da situação, e acabou por disputar a liguilha, que infelizmente perdeu com o Porozinho nos penaltis. Mas só para dizer, o ano passado o Irmesinde fez um campeonato excelente, tinha uma excelente equipa, e eu acompanhei quase todos os jogos em casa do Irmesinde e não vi nenhuma equipa superior ao Irmesinde. Vi sim equipas com outro peso fora das quatro linhas, porque infelizmente nestas divisões é o que se vê mais. Infelizmente continuamos a ver essa situação. Eu ainda hoje, a ler o jornal, vi uma equipa que há 2 anos atrás dizia que era uma equipa que ninguém a parava, que era o Marco 09, uma equipa que tinha desistido, depois apareceu como Marco 09, há 2 anos atrás ninguém os segurava e agora dizem que até vão desistir do campeonato contra as arbitragens. É uma equipa um bocado no molde do Salgueiros e do Felgueiras, não é? Que foram extintas e vieram para o ponto. Exatamente. Mas o futebol é isto que nós temos, ou seja, o futebol a este nível está um pouco como está o país, ou seja, andou anos a fio a viver muito acima das possibilidades, a ser gerido por pessoas que apenas se interessaram com ir buscar algo aos clubes do que propriamente dar algo aos clubes. E o sucesso imediato, não é? E o sucesso imediato e essas... Eu lembro que o Irmesinde, há poucos anos, chegou à segunda divisão. Segunda divisão B. Aliás, o Irmesinde já esteve na segunda divisão nacional. Antes no início da década de 80 esteve, que era precisamente o escalão inferior, abaixo da primeira divisão nacional. Pois. E chegou a disputar a segunda divisão nacional, que foi o melhor ou seja, foi o patamar mais alto que o Irmesinde já esteve. Esteve há poucos anos a disputar a segunda divisão B, e depois a partir daí foi sempre, infelizmente, os erros acumularam-se e chegou ao limite. Os escalões de formação, o Irmesinde continua a fazer aposta nas escalões de formação? Sim, o Irmesinde tem todos os escalões de formação, desde as escolinhas até aos séniores. Com o objetivo de alimentar a equipe sénior? É sempre o objetivo, é sempre esse. Infelizmente também não tem sido aproveitado, mas infelizmente as condições... Este ano tem vários atletas que saíram da formação do Irmesinde. É uma equipa muito jovem, não é? Conheço. Mas infelizmente o Irmesinde também não pode aspirar a produzir muitos bons jogadores. Porque o António, como Presidente do Conselho Fiscal, e já agora se calhar com conhecimento de causa disto, a situação financeira destes clubes, não é do Irmesinde, mas destes clubes que militam na Divisão de Honra e na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, isto deve ser complicadíssimo gerir orçamentos e... É complicado, não é complicado, porque gerir o que não é complicado, não há... É assim, mas é assim, as pessoas... Mas tem que viver o dia a dia, não é? Tem as vocações, exatamente. Tem despesas. As pessoas, é lógico, estes clubes que não têm receitas próprias que têm os clubes grandes, que conseguem grandes patrocínios e grandes massas adeptas, massas associativas, os clubes pequenos têm que se desembaraçar e são um bocado suicídio dependentes. Neste caso, eu falo pelo Irmesinde, que recebe um subsídio mensal da Câmara de Valongo para apoio das camadas jovens, mas que, infelizmente a Câmara de Valongo está como o país, não é? Com dificuldades financeiras e vai atrasando os subsídios
Vão ser menos, não é? Têm vindo a diminuir. Eu lembro que o Irmesinde, no tempo em que chegou a estar na segunda divisão B, chegava a receber um subsídio mensal de mais de 15 mil euros e neste momento recebe um subsídio mensal de 2.500 euros. Só para ver a diferença de valores, e tem que sobreviver na mesma, porque as despesas são diárias, não é? António, e a população de Irmesinde continua com o clube? Vive o dia-a-dia do clube ou está... Infelizmente não. A realidade de Irmesinde Irmesinde é um dormitório e as pessoas que vivem em Irmesinde não são de Irmesinde, não vivem no Irmesinde, nunca viveram no Irmesinde, exatamente. E até pela proximidade que temos com a cidade do Porto e com as glórias, infelizmente o Irmesinde tem o reverso das glórias do Porto. Este ano temos o derby, o Valonguense e o Irmesinde, não é? Sim. Será que estes jogos trazem alguma paixão ainda antiga, ainda há aqui uma... Sim, traz. Eu lembro o caso, por exemplo, de Rio Tinto, a rivalidade que existia entre o Sport Rio Tinto e o Atlético Rio Tinto, era enorme há uns anos atrás, era uma coisa que movimentava... Aqui é diferente porque é sede de concelho contra... Mas é sempre um Benfica-Porto. Exatamente. Notos mais pequenos é sempre nestes últimos 2 anos teve outro tipo de derby, que jogou com o Alfenense, que é a freguesia vizinha, e também foram derbys também muito acesos. Vai disputar um jogo com o Valonguense. Infelizmente o Valonguense tem outro tipo de aspirações, porque apesar de ser uma cidade vizinha, mas tem outro tipo de bairrismo, tal como tem Alfena, tem outro tipo de bairrismo que Irmesinde não tem. E porquê? Porque ao longo dos anos, eu acho que pelas más gestões que foram haver no Irmesinde, foram afastando as pessoas do Irmesinde, porque não houve um clube quando chega ao fundo, não é? Exatamente, não houve um fomento do desporto. É difícil. E mesmo as pessoas que apoiaram a nível administrativo, neste caso a nível autárquico, também não apoiaram como deveria ser. Com a conjuntura do país neste momento, cada vez mais também difícil. Também não ajuda. Porque não é só dar subsídios ao clube para ele sobreviver. Antes de dar subsídios ao clube, é preciso se calhar era melhor criar condições para o clube se autodesenvolver. E a construção de infraestruturas, se calhar, em vez de dar subsídios, se calhar com a construção de infraestruturas para o clube. Campos de treino, por exemplo, não tem o estádio relevado, porque tem relva natural. Praticamente, já neste tipo de escalões, ou neste tipo de divisões, já vai acabando, porque todos onde o Irmesinde vai jogar é quase tudo sintéticos, e infelizmente tem um campo de treinos que o Irmesinde, se tivesse necessidade de jogar nesse campo de treinos, não poderia jogar porque o campo de treinos nem as dimensões tem para competir. E o Irmesinde vive com aquilo que tem, vai fazendo aquilo que pode, mas infelizmente... É a realidade. Eu acompanhei os primeiros jogos da equipa sénior como irmesindense. Devo dizer, pronto, a equipa é bastante jovem e eu tenho gostado da evolução da equipa. Apesar dos resultados não terem sido tão positivos, mas tenho... O Jorge acha que a equipa vai se manter na estou convicto que sim, julgo que com um bocadinho mais de trabalho que a equipa pode conseguir amelhar alguns pontos que sejam importantes para a manutenção da equipa, e julgo que esta divisão era importante que o Irmesinde conseguisse a manutenção. Não vai ser fácil. A equipa é muito jovem, muitos miúdos de 18 anos, vieram do escalão de formação, não só do Irmesinde, mas daqui da equipas perto também, e tenho a convicção que a equipa pode conseguir ao longo do campeonato maiores equilíbrios e então amelhar os pontos necessários para a dita manutenção. Eu gostava só de fazer uma pergunta, porque tenho acompanhado, em termos... O André também tem acompanhado pelo menos jogos em casa, estamos no início. Como é que vê a relação dos adeptos do clube com a atual direção? Tem havido algumas pequenas... Eu devo dizer que sou apoiante do presidente da atual direção, que é a mesma direção que não é a Comissão Administrativa. Não é a Comissão Administrativa, julgo que é a mesma direção. Tem feito um trabalho, embora com as dificuldades que todos conhecemos, porque a situação não é fácil a nível do país.
julgo que tem aguentado o clube da melhor forma, e o clube atravessou grandes dificuldades, com penhoras, estádios e essas coisas. E eu devo dizer que sou apoiante porque gosto do trabalho que ele desenvolveu. Mas nos últimos tempos temos assistido a os resultados não aparecem, a equipa o ano passado criou algumas expectativas à massa associativa, podia ter subido, e se subisse sem ir à liguilha, depois ficou até a última da hora, se subisse, se calhar tinha conseguido manter a estrutura da equipa que vinha já do ano passado, não conseguiu porque pensou que ia disputar o campeonato da primeira divisão, e só a uma semana do início dos campeonatos é que, surpresa, praticamente foi comunicado que íamos disputar a divisão de honra. E julgo que há aqui uma relação que está criada no clube, e gostava de saber a opinião do António, entre os adeptos, direção e também da própria claque, porque o Irmezinho tem uma claque que acompanha a equipa, e era importante, se calhar... É lógico que todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas virtudes, e a atual direção, nem tudo o que faz é bem feito, mas também nem tudo o que faz é mal feito. Ou seja, vai fazendo aquilo que consegue fazer mediante os parcos apoios que tem, porque são mesmo poucos. São mesmo apoios, não é só financeiros, apoios até humanos, porque não é raro ver, e as pessoas, e isto não é mentira o que eu vou dizer, eu já vi o presidente da direção do Irmezinho Sport Clube no campo a varrer as bancadas, a arranjar o relevado, e eu acho que o presidente de um clube tem que se preocupar com outro tipo de situações, mas não há ninguém para trabalhar. E estes clubes, cada vez mais, vão passar por esse tipo de dificuldades, porque não havendo dinheiro, não há outras ambições. E é lógico que é assim, como é lógico que todos nós queremos que o Irmezinho, ou todos nós queremos que o nosso clube ganhe, e que ganhe sempre, e às vezes é digno, nem que seja com um gol com a mão, salvo seja. Mas que é lógico quando as coisas não correm bem desportivamente, é lógico que haja um afastamento também por parte das pessoas. E é lógico que o descontentamento até dos próprios adeptos, e no último jogo em casa houveram cenas até um pouco lamentáveis, e acho, a meu ver, muito lamentáveis, porque as pessoas podem falhar, mas quem está de fora não tem o direito de insultar quem está a trabalhar. Claro. Se está a trabalhar bem, não é insultar que se vai não é insultar, nem a ameaçar, nem esse tipo de situações. E eu relativamente à questão que o Jorge colocou, relativamente à claque do Irmezinho, eu sou amigo deles todos, e não há nenhum que me aponte sequer um dedo a mim que tenha feito algo contra eles. Agora, não posso atuar com atitudes de insultos, nem de vandalismos, nem de... As claques existem para apoiar os clubes, não existem para causar distúrbios. Sim, o Presidente acaba por não fugir à regra, porque passa-se um bocado por todos os clubes, quando não estão relativamente bem. Vamos ter que encerrar aqui o programa. Sem antes, queria só, para finalizarmos a nossa rubrica dos jogadores mais valiosos, vou-vos pedir muito sucintamente só que me deem a pontuação dos jogadores desta semana. Vou começar já com o António. 3 pontos, para quem? Ora bem, eu vou dar 3 pontos ao Jackson Martínez. Tem que justificar também? Só em umas palavras mesmo, que estamos no fim. O Jackson Martínez pelo gol famoso que marcou e pela cena de teatro que fez no segundo penalti. Foi a figura do jogo. 2 pontos. 2 pontos para o Maxi Pereira, também pelas mesmas razões, pela cena de teatro, pelo penalti que provocou e pelo excelente gol que marcou, que ninguém falou nisso. E 1 ponto? E 1 ponto, eu dou 1 ponto a jogadores ao Ivanildo. O Ivanildo do Belenense, que fez uma grande exibição contra o Sporting Braga. 2 golos. Muito bem, obrigado então. Fernando, 3 pontos. Jackson Martínez, sem dúvida, não só pelo gol, mas também pelo que ele fez no ataque. 2 pontos. 2 pontos. Eu diria que o Max merece os 2 pontos. Pelas mesmas razões também? Mas dava-me para o Rui Patrício 1 ponto. 1 ponto, também foi. Muito bem. Jorge, 3 pontos. Vou destoar um bocadinho. Maxi, 3 pontos.
Excelente gol também. Excelente gol também. 2 para o Jackson e 1 para o Rodrigo pelo excelente jogo que fez. E julgo mesmo que não devia ter sido substituído no correr do jogo. Apesar de ter falhado uma grande temporada. Exatamente, mas acho que merece com toda a justiça porque fez um excelente jogo. Estava a ser um dos melhores em campo. Braulio, pontuação. 3 pontos para o Jackson Martínez pelo excelente gol que fez e também pela razão do segundo penalti. E a meu ver, o Jackson Martínez merece porque tem fortes probabilidades de ser o melhor marcador deste campeonato e está aí o substituto de Falcão. Tem marcado uns golos este ano. Provavelmente fará mais golos do que o Falcão fez no Porto, apesar de reconhecer que o Falcão só Falcão, joga alguns jogos. apesar de reconhecer que o Falcão é um fora de série da atualidade. 2 pontos para o Ivanildo pelos 2 golos que fez frente ao Braga, num jogo fora de casa do Olhanense, e um ponto ao excelente gol do Maxi Pereira frente ao Braga. Muito obrigado, meus senhores. Despedimos-nos então daqui mais uma edição da Casa dos Grandes. Sem antes, queria agradecer a disponibilidade da Casa do Benfica de Hermesinde por nos ter recebido aqui. Agradecer aqui ao painel de comentadores, mais uma vez, muito obrigado. E voltamos para a próxima semana com mais um episódio da Casa dos Grandes.